Fala pessoal, professor Murilo mais uma vez aqui, retornando então para a regra da cadeia parte 2, no qual a gente vai estar resolvendo mais 6 exercícios sobre essa regra de derivação. Tá? Então vamos lá para o nosso primeiro exercício 7 desse vídeo, que apresenta para nós o seguinte, né? A função de x ela é igual a 5x elevado à sexta mais 2x elevado ao cubo. Tudo isso elevado à quarta. Então, interessante, né, uma forma interessante de a gente fazer isso, diferente da forma que eu fiz no primeiro vídeo, tá? é que a gente faça a identificação, né? Então, a nossa função de dentro, a nossa função u, ela é a função 5x à sexta mais 2 vezes x à terceira, certo? E a nossa função de fora, a nossa f de u, ela é, então, u elevado à quarta. Então, a gente tem aqui explícito que essa função elevada à quarta, ela vai depender do valor de u. Uma forma que normalmente eu utilizo é você fazer as derivadas separadas e depois você descrever essa derivada, né, utilizando a regra da cadeia. Né? No primeiro vídeo eu fiz meio que de forma direta, né, o cálculo da derivada, só identifiquei e fiz as derivadas de cabeça de cada uma delas, mas é interessante que a gente use um outro recurso, às vezes esse recurso não é suficiente para todo mundo. Tá? Bom, então eu tenho aqui as duas derivadas, as duas funções de dentro e de fora, então eu vou fazer aqui a derivada dessa função u, né, fazer o nosso u'linho, a derivada dessa função u, então a gente vai ter 5 vezes a derivada de x à sexta, vai cair o 6, então a gente vai ter aqui 30 vezes x elevado à quinta, mais 2 vezes x elevado ao cubo, ou 2 vezes a derivada de x elevado ao cubo, que vão ser então 6x elevado ao quadrado. Tenho aqui a derivada da função u. Vou precisar também da derivada da função de fora, a derivada da f de u. Né? E a derivada da f de u é a derivada de u à quarta, que vai ser 4 vezes u elevado ao cubo. Agora a gente tem as duas derivadas, né? A derivada da função de dentro e a derivada da função de fora. Como fica a derivada da função f? Então vou colocar aqui pela notação de Lagrange, derivada de f de x, né? A derivada pelo linho de primeira ordem, vai ser a derivada da função de fora. Então a derivada da função de fora é 4 vezes o u elevado ao cubo. Agora, quem é u? Né? O u é toda essa expressão. Então nós vamos ter aqui 4 vezes 5x à sexta mais 2x ao cubo elevado à terceira. Então note que eu peguei essa expressão aqui, tá? Só que no lugar do u, eu introduzi quem é o u da minha expressão, certo? Por quê? Eu estou trabalhando com variável x e não variável u, perfeito? Vezes a derivada da função de dentro, que é essa daqui. Tá? Então nós temos, abre parênteses, 30x à quinta mais 6x ao quadrado. Tá? A única coisa que eu poderia fazer aqui era ajeitar os termos, colocar numa ordem, né? Se eu fosse colocar numa ordem, então eu teria 4 vezes 30x à quinta mais 6x ao quadrado vezes 5x à sexta mais 2x ao cubo. Né? Isso querendo colocar de ordem de a expressão mais simples para a expressão mais complexa. Poderia também fazer a distributiva desse 4, tá? Chegando aqui em 120x à quinta mais 24x ao quadrado vezes o restante da expressão. Tá? Vamos para a questão 8, vamos fazer o mesmo modelinho. Tá? Então nós temos f de x igual a 1 mais x ao quadrado elevado a 99. Tá? Então nosso u
é 1 mais x ao quadrado. E nós temos que a função de fora é a função u elevado a 99. Perfeito? Vamos pegar aqui, então, o u', a derivada de u, vai dar 0 na derivada de 1. Derivada de x é 1 e a derivada de x ao quadrado é 2x. E a derivada da função de fora, da nossa f de u, a derivada da função de fora vai ser 99 vezes u elevado a 98. Perfeito? Então, vou escrever aqui na notação de Leibniz. Né? A derivada de u mais x ao quadrado elevado a 99 dx vai ser igual a derivada da de fora, que é 99 vezes o nosso u, que é toda essa expressão. Então, a gente vai ter aqui 1 mais x ao quadrado elevado a 98 vezes a derivada da função de dentro, que é 1 mais 2x. Perfeito? De novo, né, o que a gente pode fazer aqui é readequar os termos, colocar numa ordem do termo mais simples para o termo mais complexo. Tá? Teríamos aqui algo, então, do tipo 99 vezes 1 mais 2x vezes 1 mais x ao quadrado elevado a 98. Certo? Bora para o próximo. Função envolvendo raízes. Funções aqui envolvendo raízes. Sempre que tem raiz, eu já digo inicialmente para a gente reescrever isso como uma potência. Então, teremos aqui 5x mais 1 elevado a meio, tá? Fazendo a reescrita, sem fazer derivada. Nós teremos, então, que o nosso u ele é o 5x mais 1, e o nossa f de u, a função de fora, é u elevado a meio. A derivada da nossa função u, ela é 5, enquanto que a derivada da função u de fora vai ser meio vezes u elevado a menos meio. Tá? Então, vamos escrever aqui pela notação de Lagrange, para ficar mais simples, f' de x vai ser igual, ou seja, a derivada dessa expressão, vai ser igual à derivada da de fora, que é meio vezes u. Quem é o u? Né? 5x mais 1 elevado a menos meio, vezes a derivada da função de dentro, que é 5. Tá? Só fazendo uma readequação, nós teríamos aqui 5 sobre 2 vezes a raiz quadrada de 5x mais 1 para a derivada dessa função. Certo? Vamos ali para a décima. A décima questão, é interessante que a gente faça algumas alterações, porque além de raiz, você tem uma fração. Tá? Então, poderia usar a regra do produto, aqui é a regra do quociente, tá? Mas eu não vou utilizá-la. O que eu vou fazer? Vou reescrever essa expressão da seguinte forma. Tá? Você tem 1 sobre a raiz cúbica de x² menos 1. Perfeito? Então, nós teríamos aqui 1 sobre x² menos 1 elevado a 1/3. Tá? Que pode ser reescrito passando ele para a parte de cima, que chegaria a x² menos 1 elevado a menos 1/3. Tá? Note que eu fiz ali uma transformação da seguinte forma. Tá? Transformei a raiz em uma potência de índice fracionário e, como ele está no denominador, eu apliquei a inversão. Então, o expoente que era positivo passa a ser negativo e ele vai para o numerador. Então, eu estou transformando a expressão numa expressão mais simples ou numa expressão
que a gente conhece com maior facilidade. Tá? Fazendo a identificação, nós teremos então que o nosso u, a de dentro, é x ao quadrado menos 1, e a nossa f de u, a função de fora, é a expressão elevada a menos 1/3. Então, 1 elevado a menos 1/3. Tá? Vou fazer a derivada dessas duas. Então, a derivada da função u, é 2x. E a derivada da função de fora vai cair o menos 1/3. Então, nós teremos menos 1/3 vezes u. Menos 1/3, eu tirei uma unidade, a gente vai para menos 4/3. Tá? Menos 1/3, menos 1, menos 4/3 ali para o nosso expoente. Perfeito? Bom, quem será então a derivada da f de x? Usando aqui a notação de Lagrange. Né? Vai ser a derivada da de fora, então menos 1/3 vezes u. Né? Então, nosso u é x ao quadrado menos 1 elevado a menos 4/3 vezes a derivada da parte de dentro, né, da função de dentro, que é 2x. O que dá para fazer é readequar essa expressão, tá? Fazendo as transformações, nós chegaríamos então em menos 2x sobre 3 vezes menos 4/3, ele vai lá para o denominador, 4/3, e 4/3 é a raiz cúbica, nesse caso, de x ao quadrado menos 1 elevado à quarta. Então, a forma organizada de apresentar a resposta seria essa daqui. Menos 2x sobre 3 vezes a raiz cúbica de x ao quadrado menos 1 elevado à quarta potência. Tá? Vamos para a questão 11. Questão 11 é uma derivada, ou melhor, uma função de variável θ, né? Ou seja, uma variável angular, um argumento angular. Né? Então, a f de θ é igual a cosseno de θ ao quadrado. Essas duas questões aqui têm um intuito, né? Elas querem mostrar que existe diferença na forma de escrita. Né? Aqui nós temos o cosseno do θ elevado ao quadrado. Tá? Então, nós temos que o u, a função de dentro, é θ ao quadrado. E a nossa função de fora, a nossa f de u, ela vai ser, então, cosseno de u. Tá? Nós temos isso tudo aqui. Ou seja, a derivada de u vai ser 2θ. Claro, né? Dentro da variável θ, que é a minha função. Derivada de θ ao quadrado é 2θ. E a derivada da função de fora vai ser a derivada do cosseno, que é menos o seno de u. Tá? Então, a derivada, escrever a notação de Leibniz aqui, a derivada de cosseno de θ ao quadrado de θ, porque a variável é θ, vai ser a derivada da de fora, então menos seno, de u, no caso, o u é θ ao quadrado, vezes a derivada da função de dentro, que é 2θ. Posso reescrever essa expressão ficando da seguinte forma: menos 2 vezes θ vezes o seno de θ ao quadrado. Né? De forma ali organizada, a expressão mais simples para a expressão mais complexa. E agora a questão 12. A questão 12, gente, note que o quadrado, o 2, não está no θ, está no cosseno. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que você tem o cosseno de θ ao quadrado. É isso que ele está querendo dizer para a gente. Quem está ao quadrado é o valor do cosseno. Tá? É uma forma que a gente representa para evitar o uso de colchetes, parênteses. Então, mas nós temos então que o cosseno de θ ao quadrado é essa a indicação. Usando ela,
fica óbvio, né, a gente observar que o nosso u é o cosseno de θ, parte de dentro, e a nossa f de u, a nossa função de fora, é u ao quadrado, tá? Que é a expressão que eu tenho aqui dentro elevada ao quadrado. Então daqui nós teremos que o nosso u' é a derivada do cosseno, que é menos seno do ângulo θ, e a derivada da função de fora é 2 vezes o valor de u, né? Ou 2 vezes u elevado a 1. Então, a derivada, vou colocar aqui g' de θ, né? Notação de Lagrange, vai ser 2 vezes o valor de u, no caso u é cosseno, então 2 vezes cosseno de θ, vezes o u'. No caso, o u' é menos seno de θ. Note que eu coloquei aqui entre colchetes, né, para fazer aqui a representação do valor negativo. Organizando, nós teríamos então menos 2 vezes o cosseno de θ vezes o seno de θ. Tá? Existe uma relação trigonométrica que eu até indico para vocês, uma identidade, vou deixar para vocês procurarem, uma identidade trigonométrica. Trigonométrica que pode ser descrita como 2 cosseno θ seno θ. Tá? Mas eu deixo aí para vocês procurarem, para vocês verificarem se existe a possibilidade de reescrever essa expressão, né, de uma outra forma. Tá? Pessoal, espero que esses 2 vídeos de regra da cadeia auxiliem vocês nos seus estudos aí sobre a regra da cadeia e nos estudos de cálculo diferencial, e à medida que possível eu vou estar trazendo aí mais vídeos sobre esses assuntos, né, integrais e os assuntos que forem convenientes, tá bom? Grande abraço e até a próxima. Fui!